Manhã, melhor dizendo. Estamos de veras alegres por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? O Senhor tem concedido essa oportunidade maravilhosa para fazermos este programa aqui, transmitido através de duas rádios, todas duas, podemos dizer, a nível nacional ou mundial, podemos dizer, pelo o programa da Web Rádio, né? E também tem dado essa oportunidade para o nosso ministério, né, de transmitir a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus através das ondas sonoras da Coremos FM 87,9, como também através das conexões aí pela Web Rádio Só Gospel, né? Que Deus possa vos abençoar poderosamente. Como falamos, nós estamos iniciando hoje um tema que será uma série de estudos que será ministrado ao longo dos domingos, né? Estamos com um propósito maravilhoso aqui da parte de Deus de se empenhar em 2017 nas atividades espirituais. Intitulei já este ano por 2017 com Cristo, né? Que a graça de Deus nos abençoe e que venha 2018 com Cristo, 2020, e assim por diante, em nome de Jesus. Mas o nosso propósito para este ano aqui através da rádio é 2017 em Cristo. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Nós trouxemos para a sua meditação uma leitura bíblica onde se inicia, né, a primeira célula da sociedade humana, né, o casamento. Deus, através do barro, né, através do pó da terra, ele criou o homem, como também já havia criado todos os animais, né, todos os animais, as aves, os peixes, os répteis, né, havia criado todos os animais, todas as espécies, e criou o homem, né? E Deus, observando que o homem estava só, não tinha uma companheira onde cuidava ali dos animais, como teve a responsabilidade de nomeá-los todos, chamar pelo nome, e assim o nome seria aquele que ele o chamasse, cada animal, quando Deus apresentou. Mas Deus, vendo a necessidade do homem, pois estava só, todos tinham uma companhia, mas o homem estava só. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora para que lhe seja idônea. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Deus fez Adão ser pego por um pesado sono, adormeceu, e ali Deus cerrou uma das suas costelas, né? Fez aí a primeira cirurgia entre a humanidade. Antes de existir a medicina, Deus já estava fazendo a primeira cirurgia aí, extraindo uma costela do homem, para com esta costela ele fazer a sua companheira, né? E diz a Bíblia que Deus depois cerrou, fechou a carne, e com essa costela ele fez a mulher e trouxe até Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E Adão, pegando, vendo, se aproximando da sua companheira que Deus já tinha criado para ele, ele disse: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus acaba de criar neste momento a melhor de todas as suas criações, que foi o ser humano em sua completa necessidade, trazendo com ele também a sua esposa, a sua companheira Eva, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós intitulamos que a mensagem de hoje seria casais em Cristo, né? Nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, como já falamos anteriormente,
Adão se encontrava só, presenciando todos os pares de animais ali que passeava pelo jardim do Éden, que estava ali aos seus cuidados, né? E ele, como todo ser humano, trazemos consigo a necessidade, né? A necessidade de proteção, a necessidade emocional e a necessidade sexual. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Naquele exato momento em que Deus criou a sua esposa, a Eva, para Adão, né? Deus já estava ali fazendo um feito do qual foi registrado em o livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, né? Ali onde nos dá a compreensão de que um cordão de 2 dobras, ele não se arrebenta com facilidade, né? Se você pegar um cordão de um só fio e você puxar com força, ele vai se arrebentar, ele vai quebrar. Mas se você pegar 2 cordões e fazer um cordão mais grosso com esses 2 fios, se você tentar puxar, vai exigir mais força, mais esforço da sua parte para que esse cordão venha arrebentar. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, aí Salomão ele estava simbolizando o casamento com o cordão de 2 dobras, né? Ele ainda acrescentou dizendo o seguinte: se 2 estiverem deitados e fizer frio, um aquecerá o outro, né? E se um só estiver deitado, como se aquecerá? No caso da resistência aos problemas da vida, às dificuldades que este mundo tem cercado a humanidade, né? No mesmo versículo tem uma ilustração, uma explicação interessante que diz que se 2 estiveres unidos, comungando o mesmo acordo, pode vir os vendavais, as tempestades, os problemas que vier, mas eles resistirão com mais força, pois em vez de um, serão 2, e Satanás, que é o grande investidor contra os casais, contra as famílias, né, desde que ele foi expulso do Éden, né, ele já do paraíso de Deus, dos céus, da presença de Deus, ele já foi até o jardim do Éden e incorporado em uma forma de serpente, ele já começou a trazer prejuízo para a humanidade, pois todos estavam ali de bem, vivendo no paraíso, ali desfrutando da tranquilidade, do sossego da vida, desfrutando dos animais, da presença de Deus ali todas as tardes, eles dialogavam com Deus, conversavam com Deus, né? E tinha de tudo que precisasse ali, sem que houvesse sofrimento, sem que houvesse fadiga, aflição, né? Não se preocupava, como enfrentamos os dias de hoje, com a seca, a falta de chuva, né? Até porque no momento a gente já pode agradecer a Deus, pois Coremos está chovendo, né? Já tem água nos rios e foi grande chuva nesta noite passada. Mas bem, estava ali com uma vida tranquila, desfrutando em paraíso, lugar de delícia, lugar de sossego, de tranquilidade, de paz, ali na presença de Deus. E Satanás já se apresenta em forma de serpente, ou incorporado em serpente, e faz a sua primeira tentativa de derrubar a criação que Deus fez, e nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque foi uma criação com grande privilégio, né? A Bíblia diz que nós estamos privilegiados acima dos anjos, né? A incumbência de evangelizar já não pertence aos anjos, mas à humanidade, né? E Satanás, vendo que Deus estava criando, fazendo uma criação que estaria acima de todos os seres celestiais, ali ele já começa a investir contra e faz com que Eva ela caia na tentação de comer aquela fruta, né? Já possuída ali por um desejo de se tornar igual a Deus, ou melhor que Deus, e conhecendo o bem e o mal, mas não sabia o tamanho, ou sabia, mas foi contrariado pela serpente para que
ela tivesse dúvida com relação à palavra de Deus, que disse que se ela tivesse esse conhecimento, ela vinha a morrer, né? Segundo o que presenciamos na Bíblia, eles tinham vida eterna, mas a partir do momento que ela comeu aquele fruto, que Adão comeu aquele fruto, eles foram expulsos do paraíso e estiveram afastados da presença de Deus, perderam aquela vida de regalia, de bem-estar, de fartura que Deus tinha os colocado ali, a vida no paraíso, né? Daí foi que eles começaram a perceber de fato, né, o quanto teria que lutar para que estivesse junto todos os dias, né? O casamento, a criação do primeiro casal, Adão e Eva, nada mais é do que uma introdução aos demais casamentos que deviam acontecer na raça humana dos descendentes deste primeiro casal, Adão e Eva, né? E todos nós bem sabemos que há uma grande necessidade na vida do ser humano, tanto na vida do homem como na vida da mulher, pois eles são dotados de uma necessidade de proteção, uma necessidade emocional, uma necessidade sexual, né? E como eu ia falando, a primeira necessidade é a proteção, e o rei Salomão, ali escrevendo a Eclesiastes 4:9, ele já fez ali uma análise, ali fez uma comparação do fortalecimento do casal, comparando ao cordão de 2 dobras. Mas o homem precisava dividir consigo as suas emoções, compartilhar as suas tristezas, as suas conquistas. Você já imaginou Adão ali perante o jardim do Éden, ali vendo todos os animais, coisas maravilhosas, pássaros coloridos, né? Animais de toda espécie, né? E ele presenciando tudo aquilo e não ter com quem compartilhar, conversar e compartilhar aquelas coisas maravilhosas que Deus tinha feito para com eles, né? Já pensou você morando em um lugar isolado, presenciando de tudo que é de bom que Deus possa te acontecer, como também das aflições que a vida pode trazer, né? A necessidade, o sentimento, o desejo de ser amado, assim como ele presenciava os animais de 2 em 2, tendo as suas relações de procriação e assim por diante, né? E ele ali isolado. Então Deus criou a mulher para que suprisse a necessidade emocional do seu companheiro, e que o companheiro, de certa forma, suprisse a necessidade emocional de sua companheira, compartilhando ali os seus sentimentos, as suas alegrias, seus prazeres, as conquistas, como também as derrotas, compartilhando ali para que o fardo, o peso se tornasse menor entre um e outro, né? E não esquecendo também da necessidade sexual, pois o homem nasceu, foi criado com o sexo ativo, né? E Deus criou o sexo para que ele seja uma bênção, né, para o casal, né? Não que fosse da maneira que a humanidade hoje, que a sociedade, uma boa parte, usa o sexo com banalidade, fora do casamento, antes do casamento, com terceiro parceiro, quarto e assim por diante, na prostituição, segundo os seus prazeres, a sua vontade, né, irmãos, na fornicação e na homossexualidade e uma diversidade, né, de atividade que o ser humano ele exerce o sexo fora da vontade de Deus, né? Deus criou o sexo para o ser humano como uma necessidade, mas essa necessidade devia ser entre o homem e a sua companheira, entre a mulher e o seu companheiro, né? E esses dois, né, foi unido, e daí surgiu a união conjugal, né? Todos os casais nós sabemos que são realizados por pessoas de diferentes sexos, mas também por
diferentes naturezas. A mulher, ela gosta de coisas que o homem não gosta. O homem gosta de coisas, muitas vezes, que a mulher não aprecia, né? O homem, muitas vezes, ele pensa mais pela lógica, age mais pela lógica, ele é mais áspero, mais prático, né? Mas a mulher, ela já é mais emotiva, ela é mais detalhista, ela é mais amorosa, cheia de sentimentos, né? A Bíblia diz, ou seja, a história da Bíblia nos faz ver a história da humanidade, a própria psicologia, né? Que o homem, ele tem a cabeça grande e o coração pequeno, enquanto que a mulher, ela tem a cabeça pequena e o coração grande. Ela é mais sentimental, ela ama mais, ela procura de todas as formas ser amada, amar, reconhece com facilidade, enquanto o homem, ele é mais objetivo. Nós sabemos muito bem que o casamento na vida da humanidade, na vida da sociedade, como primeira célula da sociedade, né, das famílias, dos casais, que forma-se toda a sociedade, os blocos sociais, seja de que cultura for, seja de que faixa e o nível da sociedade, mas o casal, a família, é a célula que compõe a nossa sociedade, né? Se o casamento, se as famílias se desfazer, então, consequentemente, a sociedade ficará em um caos, pois não terá ética moral, não terá regras para o sexo, não terá regra para os relacionamentos, né? E tudo ficará uma grande banalização, né? Mas, de fato, o que é o casamento, né, irmãos? O casamento, meu caro amigo, ouvinte, louvado seja o nome do Senhor, do programa Exaltando ao Senhor. O casamento é um conjunto, um complemento efetivo. Também o casamento é um instrumento de procriação, como também um regulador da sexualidade humana, né? E este casamento, como já falei, ele é criado por gêneros, por natureza, por gostos, né? Por vontades e pensamentos totalmente diferentes, né? Nunca tem no casamento um homem que tenha a mesma atitude que a mulher, nem tampouco a mulher que tenha as mesmas atitudes que o homem. Porque se isso acontecesse, seria duas mulheres ou dois homens, porque é impossível que eles sejam de naturezas iguais, né? E dessa forma estaríamos também dando êxito ao casamento do homossexual, que é antibíblico, pois macho e fêmea os fez, e Adão, usando da sua palavra, que é a palavra de Deus, ele disse, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e não uniciar a outro homem. Não que a mulher unicia a outra mulher, mas que o homem unicia a sua mulher. Seria ambos uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque temos grandes diferenças entre os cônjuges, grandes diferenças, mas essas diferenças é obrigatória para que haja uma perfeição no relacionamento, né? Podemos dizer que o homem extrovertido, ele precisa de casar com uma mulher tímida, né? Pois ele, de certa forma, levantará a estima da mulher, como também a companheira tímida, ou vice-versa, ele poria ali um limite no extrovertimento do seu companheiro, fazendo com que assim um cresça e outro diminua um pouco, de certa forma, para que se ajuste, e a dependência um do outro traria a perfeição, ou seja, a melhor forma de convivência no casamento, né? Podemos dizer também que o desorganizado precisaria de uma pessoa desorganizada, ou um desorganizado precisaria de uma pessoa organizada, para que um aprenda com o outro, né? E que o organizado não haja com exagero, e que o desorganizado aprenda a se tornar
organizado, né? Também o pontual ou atrasado precisa do relacionamento com o pontual, pois seria uma parceria, seria uma ajuda, seria ali de fato um aprendizado para ele, para que ele, mesmo que pela sua natureza não fosse pontual, ele se tornasse uma pessoa pontual, ou melhor, na sua pontuação, para que desta forma um aprendesse com o outro e o pontual não fosse exagerado nas suas atividades, né? Também o sério necessitaria, né, de ser companheiro de uma pessoa, podemos dizer assim, brincalhona, né? Porque a pessoa que é séria, fechada, trancada em si mesmo, ele com certeza terá momentos difíceis, sentirá falta do companheirismo de alguém, do amor, da compreensão, mas tendo uma pessoa brincalhona ao seu lado, ele passaria a distrair a sua vida, a se tornar uma pessoa mais alegre, mais descontraída, assim mesmo contra a sua própria natureza de pessoa séria, de pessoa fechada, né? Uma pessoa preocupada, com certeza, precisa do companheirismo de uma pessoa tranquila, né? A pessoa preocupada por qualquer problema, por qualquer aflição, por qualquer luta, por qualquer desavença, por qualquer problema, às vezes financeiro, do trabalho, do estudo ou do próprio relacionamento conjugal, ele entra em desespero e muitas vezes age de maneira espontânea, agindo de maneira errada, pois falta-lhe a tranquilidade, e tendo um parceiro tranquilo, tendo um parceiro calmo, sossegado, que pode muito bem chegar para ele e dizer: meu esposo ou minha esposa, tenha paciência, porque este problema, com certeza Deus vai nos dar a resposta, Deus vai nos dar a solução, Deus vai solucionar, e tudo isso irá passar e as coisas se normalizar pela vontade de Deus, né? Quer dizer, há uma grande necessidade de que os casais sejam de naturezas diferentes, porque eles se complementarão. Já imaginou se o tímido casasse com o tímido, o extrovertido com o extrovertido, o desorganizado com o desorganizado, o pontual simplesmente com o pontual e os atrasados com os atrasados? Como seria a deficiência do desorganizado, do tímido, do atrasado e do brincalhão se tivessem todos a mesma natureza, né? O preocupado com o preocupado, o seu relacionamento entraria em desordem, entraria em caos, com certeza. Mas quando duas pessoas de natureza diferente, de sentimentos diferentes, de vontades diferentes, eles se unem, então um complementa ao outro. Isso emocionalmente, né? Isso emocionalmente. Sem falar que há uma grande complementação na vida sexual do casal, sem esquecer de que trará um para o outro grande beneficiamento da proteção, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque como algumas pessoas dizem, um adágio popular: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Isso é um adágio popular, não é uma frase bíblica, né? Mas a verdade é que Deus, ele transforma as pessoas, e quando se trata do casal de naturezas, de costumes, de gêneros diferentes, então Deus, ele faz essa modificação na vida usando o seu parceiro, usando o extrovertido para consertar o tímido, né? Usando o pontual para consertar o atrasado, o brincalhão para tornar a vida do sério mais descontraída, e o sério para fazer com que o brincalhão leve a vida em seriedade. Como também o preocupado sentirá a tranquilidade do seu parceiro, como o tranquilo também demais a ponto de relaxar, ele sinta a responsabilidade pela opressão do preocupado, né? É uma diversidade de sentimentos, de vontade, de gênero,
é tendência, mas se ajusta através do casamento. E quando Adão viu a Eva, ele disse: essa é osso dos meus ossos, né? Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Aí, se nós levarmos para o lado bíblico, nós já encontramos a resposta que fala do fim do casamento, né? Pois a palavra de Deus, né, apesar de enfrentarmos divórcios, separações e muitas vezes relacionamentos que nem se iniciam e já têm terminado, mas a palavra de Deus é claro quando diz que o homem só estará livre do seu relacionamento conjugal com a morte da sua esposa, e da mesma forma a esposa só estará livre do seu relacionamento conjugal com a morte do seu esposo. Que Deus possa te abençoar. Nós iremos dar continuidade no próximo domingo com esse estudo. Estaremos aí trazendo, mostrando a diversidade da natureza, os pontos diferentes do ser humano, do homem e da mulher, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e que você possa acompanhar no decorrer dessa campanha de evangelização através para a família. Nós falaremos dos deveres dos casais, falaremos da intimidade conjugal, dos conflitos e como evitar esses conflitos no lar conjugal. Traremos 10 mandamentos para o relacionamento conjugal. Trataremos com relação ao sexo na sua intimidade. Traremos 4 fases no relacionamento conjugal e tipos de maridos e esposa. Nós trataremos aqui na continuação para a honra e a glória do nome do Senhor. Espero que Deus possa ter te abençoado. Estaremos encerrando por hoje em nome de Jesus. Ó Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. O tempo é findado, meu Pai, mas que a tua graça, o teu amor pode ter sido derramado sobre essa pessoa que nos assiste através do Facebook, sobre as pessoas que nos ouvem através da Rádio Só Gospel, Senhor, sobre a vida das pessoas que nos ouvem através da Coremas FM. Pai Santo e Justo, ser com cada um deles, ser conosco. Ó Deus, abençoa a família pastoral da nossa igreja, começando do pastor Edivaldo, passando por todos os seus familiares, os seus filhos, genro, ó Pai, o pastor Francisco também. Ó Deus, abençoa poderosamente o nosso ministério de obreiro aqui na nossa congregação, Senhor, os diáconos, presbítero, a nossa pessoa como diácono, Senhor Jesus, como apresentador deste programa nas manhãs do domingo. Ó Deus, que a tua graça, o teu amor seja sobre os lares, sobre os casais, e eles possam ser abençoados, e que o teu Espírito nos oriente na continuação. Que Deus abençoe em nome de Jesus.